aí, começando mais um E aí, me conta. Sabe aquela tristezinha que você pode sentir lá no final do dia do domingo? Ou aquela espécie de ansiedade que tudo vai começar de novo? Bom, isso tem um nome, seu Moreira. E qual seria, Andréia? Síndrome do domingo. Não sabia que isso existia. Ah, existe! Mas que explicação temos para esse tema? Temos especialistas aqui que vão falar sobre Opa! isso. Agora Eu muda gostei. tudo, Agora eu né? gostei porque eu não sabia que era uma síndrome, mas confesso que já senti aquela tristezinha na hora que tinha aquela musiquinha do Fantástico. Aham, aham. Dava aquela tristezinha, sabe? Ainda Tipo, mais para quem tem que acordar muito cedo no outro exatamente, dia. começar tudo de novo. E aí, agora então vamos saber se isso é bom ou ruim. Isso, mas antes disso, Nossos patrocinadores. LWT Asset, há mais de 3 anos no mercado, presta diversos serviços, desde padronização de cadastro para bancos até reorganização financeira. B8B Bank, o banco digital do seu jeito, fácil, ágil e com muitas vantagens. Entra no site, abra sua conta e já sai aproveitando as vantagens. E Sil Moreira Glasses, enxergue o mundo com sofisticação. Andréia, você viu Oi. esse modelo que eu trouxe? eu estava aqui, ó, de olho nele. Este modelo aqui, Ah, maravilhoso, é o modelo esportivo. E por que eu trouxe ele hoje? Porque além de proteger do sol, também aham. protege do frio, do vento. Então é bem maravilhoso para usar agora no inverno. Para quem quer praticar esportes ao ar livre, corrida, qualquer tipo de esportes, Perfeito. né? Pratica esportes com estilo. Com estilo E proteção, e né? proteção, além de tudo isso. Então, vai lá no Instagram glasses.silmoreira e confere a nossa coleção que está incrível. Olha, adorei, Sil, como sempre. Vai, não perde tempo, corre lá, que você não vai se arrepender. Então, Sil, vamos às nossas convidadas. Exatamente, agora estou mega curiosa para saber o que é síndrome do domingo. Elas que vão explicar, mas antes eu gostaria de pedir que elas se apresentassem. Meninas, muito bem-vindas, que prazer recebê-las. Prazer. Então, meu nome é Luciane, sou médica do trabalho, sou sócia da empresa Zenre, consultoria em bem-estar em organizações, sou pós-graduada em psiquiatria e é um prazer hoje estar aqui para falar um pouco da síndrome do domingo, que apesar de não estar nos manuais médicos, é um grande sinalizador de que algo pode não estar certo. Olha, tá bom. Boa noite, eu sou Priscila, sou psicóloga clínica, especialista em ansiedade. Hoje a gente vai ter muita coisa para poder conversar. Eu acho que tu trouxe tudo. Quem nunca sentiu aquela ansiedade no domingo à noite, escutando a musiquinha do Fantástico? Então, eu acho que a gente tem bastante coisa para poder pontuar e trazer de benefícios também, né? O que fazer durante a semana para tornar uma semana mais leve. Aham. Não, tão importante a gente trazer, né, esses assuntos, porque algumas pessoas podem achar que é somente com elas, né? Ah, eu me sinto assim. Por muito tempo eu me sentia assim e achava que era. Eu não sabia que tantas pessoas tinham esse sentimento. E eu era muito nova, assim, quando eu tinha essa sensação. Muito. Hoje já não tenho mais. Mas quando eu era muito, muito nova, eu digo assim, saindo, acho que na puberdade, assim, naquele momento pré-adolescência até, eu sentia muito isso, né? Eu não sei explicar até hoje o porquê, mas tem muitas pessoas que sentem, né? E que Tem. sofrem com isso. E sofrem. E aí que está o problema, né? Quando isso gera um sofrimento muito intenso de pessoas a partir do meio-dia de domingo terem sintomas físicos, insônia, ansiedade, sudorese, enxaqueca, e muitas vezes chegam no consultório trazendo isso. Doutora, chega no domingo à noite, eu me sinto muito mal, eu começo a me dar palpitação, eu tenho enxaqueca, e isso às vezes é um sinalizador importante de que talvez o próximo passo seja um burnout, né? Então, muitas vezes é importante a pessoa perceber que isso não é normal. A ansiedade, o desconforto, né? Aquele lugar assim, poxa, vai começar, mas também o trabalho é um lugar, né, de propósito e, enfim, faz parte. Então, é importante a gente estar muito atenta. Eu até ia falar sobre isso, porque se a gente parar para analisar quem, né, a maioria
de nós que trabalhamos geralmente de segunda a sexta, alguns de segunda a sábado, enfim, né? E aí a maioria tem ali 2 dias de descanso, e aí você imagina que você acaba perdendo um dia pela ansiedade, porque aquele dia você nem aproveita, né? Que era mais um dia para descanso e tudo mais, você fica tanto preocupado com a ansiedade, tristeza mesmo, já que no outro dia é segunda, que tu não aproveita nem o teu domingo. E além dessa tristeza de já ser domingo e no outro dia é segunda, também tem aquela coisa que a gente já fica durante a semana pensando, ai, quando que vai chegar o final de semana? Quando que vai chegar o final de semana? Então, é uma espera para chegar rápido o final de semana, e aí depois a tristeza, porque já vai começar a semana. Isso eu acredito, né? Vocês especialistas vão poder dizer, tem alguma coisa de errado no local onde essa pessoa está trabalhando. Porque se ela não quer, ela tem tanta pressa que chegue o final de semana e não quer que chegue a segunda, porque ela não está bem onde ela está. Isso? Sim, muitas vezes sim. E também uma questão de propósito, né? As pessoas às vezes não olham para si, e eu acho que aí a Pri pode nos ajudar, buscando como sou eu neste lugar? O que que isto realmente me agrega? Será que eu estou no momento de uma virada de carreira, de buscar outros lugares? Realmente, quando eu falo assim, é uma questão de propósito. Porque mesmo quando tu tem um lugar, né, de boas relações, onde tu vê o teu trabalho sendo reconhecido, apesar de tu dizer, ai, acabou o final de semana, amanhã eu tenho que acordar cedo, tá chovendo, tá frio, tem, né, um valor naquilo, tu vai feliz. Mas às vezes isso não acontece. E é aí que eu acho que vale, né, Priscila, um autoconhecimento. Com certeza. E eu acho que um ponto muito importante é a gente entender que a síndrome, quando a gente fala na síndrome, são domingos consecutivos, são vários domingos quando tu sente, né? Não um domingo pontual, né? Específico. Por quê? A gente tem aquela preguiça de retornar à rotina, final de semana foi bem proveitoso, tu vai retornar na segunda-feira, poxa, né? Poderia ter feito mais coisas. Esse final de semana, inclusive, né? Trazendo um pouquinho do meu relato, esse final de semana eu tive tantas tarefas no sábado e no domingo, que quando chegou a segunda-feira eu pensei, poxa vida, não aproveitei. Então eu acho que é de entender se é uma coisa pontual ou se é recorrente. Isso é um sinal de alerta. Então, tu entender se tu tá num ambiente de trabalho que é satisfatório. Acho que é muito importante também, acho que já trazendo, adotar práticas prazerosas durante a semana, né? A gente deixa idealiza fazer coisas legais no final de semana. Mas por que não fazer durante a semana? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa se conhecer, né? E aí entra o trabalho de autoconhecimento, com certeza. Perfeito. E assim também, agora pensando no que você falou, às vezes a gente pode deixar algumas tarefas não muito satisfatórias, prazerosas para o domingo, né? Vai postergando. Vou deixar para fazer isso. Aí concentra tudo naquele domingo, né? O fim do final de semana, com as tarefas que você não cumpriu e com o início da próxima semana, que para muitas pessoas começa muito cedo. Então, talvez isso deixar, eu não sei, estou perguntando, se não seria também deixar momentos mais prazerosos para o final do domingo, com mais descanso, com mais, né, com menos ansiedade. Eu gosto muito de falar que a gente precisa viver o momento presente. Então, chega o domingo, a gente já tá pensando tudo o que precisa fazer durante a semana. E aí, a gente esquece de curtir aquele almoço em família, curtir aquela tarde que tu tá olhando um filme, tu já tá pensando lá na frente. Então, é importante, sim, a gente refletir sobre isso, a gente pensar que tornar aquele domingo prazeroso, né? O que eu escuto muito, assim, demandas de pacientes de domingo dar uma olhadinha ali no aplicativo da empresa para ver se já vai ter demanda para a semana. E aí a gente esquece que aquele momento é o teu momento de lazer. A gente está numa fase, eu acho que num momento que a produtividade ela é muito cobrada. A gente tem que ser produtivo o tempo todo. E aí a gente esquece e valoriza que a gente precisa descansar. E aí quem não trabalha final de semana, esquece que precisa tirar esse momento para si. E às vezes também nem sabe o que é prazeroso para si. E aí, por isso que entra esse processo também de autoconhecimento, né? Novamente trazendo sobre isso. Porque tu precisa entender primeiro o que tu gosta de fazer. E aí, organizar também essas tarefas.
Eu acho que também, às vezes, o final de semana tu te ocupa tanto, mas assim, no ocupar-se com a casa, com limpeza, com cuidado de familiares, com atender pessoas, que não se reserva aquele momento para sentar, para não fazer nada, para caminhar num parque, para simplesmente dormir um pouco mais. Então, isso são momentos de descanso que eu acho que energizam, né, para que a gente possa também estar nesse mundo que é um tempo assim muito acelerado, de muitas demandas. Então, o estar presente, conectado assim com a energia que eu tenho nesse momento, ela vai dar conta de tudo isso? Ou eu tive uma semana estressante, então não vou me ocupar tanto e vou realmente descansar, né? Acho que isso é uma coisa muito importante. E eu acho que a maioria das pessoas, principalmente as mulheres, tem essa dificuldade de se permitir descansar ou fazer alguma coisa que goste, um lazer, porque tem tanta ocupação que aí deixa, às vezes, para final de semana para fazer limpeza, enfim, né? Tá mais com a família. E tem essa cobrança mesmo, né? De dar conta de tudo, enfim, e às vezes não se permite descansar, fazer alguma coisa que gosta. Eu também penso assim, que principalmente mulheres, eu vejo isso, né? Principalmente mulheres com filhos ainda, né? Que tem toda essa demanda, Quer deixar tudo organizado. quer deixar tudo pronto e aí se cobra tanto e não se permite esse descanso. E aí já emenda a semana, né? Que aí não dá nem tempo de descansar, já começa a próxima semana e vai indo. E vai vindo esse cansaço. Tem duas questões agora que eu queria até ouvir. Uma é para quem trabalha aos domingos, né? Como que isso funciona, né? E também outra questão é o que a gente consome no domingo. Quando a Sil falou ali, aquela musiquinha do Fantástico, eu lembro por uma época que quando eu ficava muito assistindo ao Fantástico, por exemplo, eu ficava muito impressionada com aquelas reportagens que davam de que sumia pessoas, né, de assassinatos, essas coisas mais pesadas. Por mais que o programa tente mesclar com coisas mais leves, aquilo me impressionava muito. Então, eu comecei, a partir do autoconhecimento, a entender que aquilo, naquele dia da semana, não me fazia bem, né? E busquei não consumir mais isso, né? Esse tipo de conteúdo que não me fazia bem. Então, acho que aí entra também a questão do autoconhecimento. Mas agora também querendo saber sobre quem trabalha aos domingos e não tem o domingo como um dia de lazer, de descanso, né? Por muito tempo eu enfrentei isso e tu também, né, Priscila? Sim. Porque muito tempo eu fiz plantões e escala de plantão roda, e eu acho que as pessoas de área de saúde sofrem bastante essa questão das escalas. E penso eu que para quem pode, né? Porque algumas pessoas não podem, é ter um momento de mudar isso na vida, né? Falo de quem faz escala de plantão, como no caso da Priscila, que vem da enfermagem. Teve um momento que ela disse também, né, Priscila, não quero mais para mim, como eu também escolhi não fazer mais plantões e organizei a minha vida para que isso não acontecesse, porque gerava. Mas existem N pessoas que precisam e a sociedade também precisa, né, Exato. dessas pessoas. Então, procurar no seu dia de folga realmente descansar. Como as pessoas que trabalham no turno da noite, ter esse momento, né, de descanso durante o dia. Se trabalha 12 por 36, realmente ocupar um tempo para descanso. Então, as pessoas precisam olhar para si e dizer o que eu preciso. E aí se organizar. E eu acho que é a questão da expectativa também, né? Como vocês trouxeram ali no início, a gente cria uma expectativa tão grande de chegar o momento de descanso, né? O final de semana, ou para quem trabalha com plantão, que às vezes a folga é no meio da semana e não tem como descansar no sábado e domingo, mas é poder
aproveitar, né, de não criar tanta expectativa de que vou fazer tal coisa. Aproveitar a semana para fazer outras coisas também, né? Então, essa expectativa de chegar o dia do descanso, ela é grande, e aí a frustração ao retornar para a rotina, ela acaba se tornando muito maior. Então, voltando, né, e eu saliento muito, eu falo muito isso para os meus pacientes também, de viver esse momento presente, porque te faz gerenciar a tua ansiedade. É uma estratégia para gerenciar essa ansiedade. Então, a Luciane trouxe essa questão dos plantões, né? E eu também super entendo, porque eu era dessa área e como era difícil. Porque muitas vezes é só um dia na semana que tu tem essa folga. Mas se tu consegue saber o que tu gosta de fazer, o que tu vai organizar para fazer naquele dia, é satisfatório. E aí tu consegue ter uma semana mais leve. Muitas vezes, não sempre. Acho que isso é importante de trazer também. E também a gente não pode viver para, né, o lazer, né? Com certeza. Então, saber que precisamos alternar esses momentos aí. Sim. E aí é muito isso mesmo, né? Como elas falaram, é muito autoconhecimento e planejamento também. Que acho que depois desse autoconhecimento que você sabe o que te faz bem, é só planejar. Claro que a gente fala assim, é só planejar. É fácil? Claro que não, né? A gente sabe, principalmente aí quem tem família, filhos, enfim. Mas eu acho que se ter esse autoconhecimento, esse planejamento, dá para aproveitar muito mais. Meninas, eu não sei se existe algum dado até em relação, até mesmo ao suicídio, que é um assunto que não é falado muito hoje, um pouco mais, né? Mas em relação ao domingo, ou se não tem nenhum dado em relação a isso. Sim, a solidão, né, no final de semana, para aquelas pessoas também que não têm muitas relações, que vivem um isolamento social. Então, o domingo acaba sendo um dia onde cresce bastante ideação de suicida, tentativas de suicídio, inclusive suicídio. Como a segunda-feira é um dia que tem o maior número de afastamentos no trabalho, né, de Nas todas as semanas, bem segundas-feiras. como a busca por serviços de atendimento médico. Que coisa, né? E a gente fala isso, e é tão triste pensar que muitas pessoas não conseguem, né, sair dessa situação, né? Porque tem pessoas que têm o poder da escolha até, mas tem pessoas que a gente sabe que é mais difícil. Sair de um trabalho, né, que dá o sustento e se recolocar no mercado, enfim, e ter que viver num ambiente que não faz bem. O que a gente pode falar para essas pessoas, né? É meio complexo, né? Porque tem coisas que às vezes fogem do controle dessa pessoa. Mas eu acho que a ideia é tentar, pelo menos, refletir do que pode ser feito. Né? Às vezes, a gente está falando aqui sobre momentos de lazer no final de semana, mas às vezes a gente entende que o trabalho para essa pessoa pode estar sendo doentio de alguma forma ou outra. Então, o primeiro passo é poder entender se realmente é um problema no trabalho, se essa pessoa está descontente com a função, se existe uma possibilidade, não digo a curto prazo, mas a médio, longo prazo, de alguma mudança, né? A Luciane falou no início trouxe a nossa experiência e eu vivi muito isso, né? Essa angústia dos plantões, de não ter um descanso. E, claro, né? Eu consegui buscar uma coisa diferente para mim, mas é entender a realidade dessa pessoa, né? E aí entra, né? Puxando aqui um pouquinho novamente, entra o processo de terapia para a gente pensar juntos o que pode ser feito. Sim. E eu vejo também muito isso, esse autoconhecimento mesmo da pessoa saber o que ela gosta de fazer. Porque eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheci e não ter medo do julgamento, né? Exemplo assim, eu conheci uma pessoa que ela gostava de fazer limpeza, trabalhar com limpeza. E aí tem aquele julgamento, mas pra que tu tá trabalhando limpeza? Pode fazer outra coisa. E ela foi tentar, e realmente ela ficou doente. Porque ela começou a ter isso, ela não gostava daquilo, ela gostava de fazer limpeza. Então tem também esse negócio do preconceito, né, da profissão, enfim. E é muito isso, saber o que gosta de fazer. Se gosta de trabalhar com limpeza, trabalhe com limpeza. A pessoa, ela ia trabalhar feliz cantando.
quando estava trabalhando com limpeza. E depois que ela mudou de profissão, muito pelo preconceito da família, né? Ah, mas procura outra coisa, pra que ficar trabalhando na limpeza, né? Isso. A pessoa ficou infeliz. Então, é muito isso, né? Eu acho que a gente tem que. Claro que nem sempre dá para fazer o que a gente gosta, mas eu acho que planejar o pouquinho que a gente consegue ir melhorando, acho que é a chave, assim. Talvez o planejamento. Não, eu falo por mim que eu fiquei um tempo num ambiente que estava me adoecendo. E eu que tinha a possibilidade de sair dali, não tinha uma família para sustentar, eu tinha condições e eu demorei para sair daquela situação. Então eu fico me colocando no lugar dessas pessoas que não conseguem, né? Que tem mais empecilhos, que tem mais dificuldades, que tem uma família para sustentar. Eu fico imaginando o quanto deve ser sofrível mesmo um final de semana, um domingo, sabendo que no outro dia tem que voltar e dar continuidade para aquele ambiente que é um ambiente que vai realmente fazer mal para essa pessoa, vai adoecer, e daí acaba adoecendo toda uma família, né? Exatamente. Eu ouso pensar que sempre há uma saída e que a gente sempre tem o poder de escolha. E que às vezes é um passo de cada vez para que a gente possa mudar a realidade. E não achar, né, que num salto eu chego no outro lado, né? Às vezes vai ser um passinho, no outro, um recuo, uma curva, e eu posso chegar num outro lugar. Então, às vezes, tem uma urgência de mudança que a gente não consegue, inclusive, reconhecer o que eu preciso mudar. Às vezes, é um comportamento que eu mudo e isso vai mudando o meu ambiente à minha volta, e eu vou buscando, então, diminuindo um consumo em alguma coisa, buscando uma terapia, reconhecendo, vendo oportunidades, porque sempre um olhar terapêutico nos ajuda a ver possibilidades. E aí as escolhas começam a ficar mais claras. E ficar paralisado, às vezes, da insatisfação e não reconhecer, e muitas vezes achar que é normal eu estar doente no domingo de tarde, eu ter enxaqueca, eu ter palpitação, eu não dormir. Não, mas isso é normal. Não, não é normal. O normal é eu poder me ocupar das minhas coisas, né, de forma adequada. Então, eu ouso dizer, sim, gurias, que sempre tem escolhas, né? Todo mundo pode escolher. Não, bem importante. E como que a gente reconhece isso, né? Reconhece que não é normal, né? Quais são esses sintomas? O que eu posso observar ali? Chegou no final de semana, né? Como que eu posso me auto-observar para entender o que já foge da normalidade? Acho que são vários pontos, né? Mas o primeiro é realmente observar se é algo pontual ou se está sendo recorrente. Os sinais físicos são muito claros, né? Uma dor de cabeça, uma insônia. Eu escuto muitas pessoas falando, não consegui dormir no domingo à noite. A palpitação, às vezes a pessoa tem até dor física, né? Dor muscular, de uma tensão. Então, tem vários fatores. O descontentamento, essa falta de motivação de pensar. Esses dias eu estava pensando, né? Que a gente escuta muito... Ah, mas se não existisse a segunda-feira ia ser perfeito. Mas a gente ia ter que começar na terça-feira. Olha só. E aí a síndrome ia ser da segunda-feira, né? É. Então, acho que são vários sinais, assim, que a gente precisa observar. É o primeiro passo. E a partir disso, tentar entender, bom, é um ambiente de trabalho, sou eu que não estou contente, posso mudar alguma coisa? Eu estou de acordo, assim, né? Eu entendo muito o que a doutora Luciane traz e eu concordo com ela que a gente pode mudar as coisas. A gente também pode transformar o nosso ambiente de trabalho. Por mais que às vezes é um ambiente pesado, a gente pode tentar tornar um pouquinho mais leve. Esses dias também eu estava lendo e eu vi uma empresa que toda segunda-feira de manhã eles fazem um café da manhã. Eu achei tão interessante, porque já começa a semana ali mais leve. Então, respondendo a tua pergunta, acho que é observar tudo isso, né? Tem sinais físicos, tem sinais psicológicos, mas é o primeiro passo para tudo isso. E eu vejo muito, né, agora que você falou assim, né, dessa empresa, que hoje, na atualidade, tem muitas empresas trabalhando nisso, né? Promovendo algumas coisas diferentes para o bem-estar.
Porque né, relato meu próprio, assim, teve numa época também, quando eu era bem nova, um dos meus primeiros trabalhos, eu lembro, assim, que era um ambiente tão ruim pra mim, me fazia tão mal, que eu praticamente fiquei doente. É esse, sabe, desse negócio do domingo, de não ver a hora de chegar ao final de semana. E aí eu planejei, né, essa mudança, a mesma função, fui fazer em outro lugar. E aí mudou minha vida completamente. Então, realmente era o local que me fazia mal. O ambiente, né? Aquele ambiente não era para mim. Então, é a gente saber realmente se é o ambiente, se é a gente, o que que é que tá fazendo mal. E aí a gente planejar uma mudança, porque não dá para ficar. É. E eu fico bem feliz em saber que hoje a gente vê muito isso, né? Das empresas fazendo várias coisas para melhorar o ambiente, deixar mais leve. Porque se a gente parar para pensar, a gente fica muito mais tempo dentro de uma empresa, quem trabalha em empresa, do que em casa, né? E a Luciana, acho que pode falar muito disso como médica do trabalho, né? A importância das empresas terem esse olhar aí para o bem-estar do funcionário. Sim, e pensando que todos somos trabalhadores, né? Eu sempre digo, né? Não é o trabalhador não é o outro. A partir da vida adulta, todos somos, né? Então todos temos, né, um poder de agregar. Mas sim, tem muitas empresas que hoje já olham, né, esse contexto e desenvolvem práticas, inclusive algumas trazendo práticas de meditação, práticas de yoga, encontros na segunda, organização de agendas, que as agendas mais pesadas, elas não se concentram na segunda de manhã. Então, tem um olhar já sobre isso, para que seja diluído ao longo da semana, né? Projetos mais importantes não começam já na segunda. A possibilidade do trabalho híbrido é uma coisa que traz muito valor para as pessoas, porque o trânsito estressa, cansa. Então, graças a Deus, né? Hoje já as empresas olham de outra forma, assim, porque o bem-estar é uma necessidade e é uma continuidade de um trabalho, de a perenidade, né, do trabalho e das organizações. Então, olha, agora a gente falando aqui muito em trabalho, né? E da nossa rotina de adultos, né? Enfim. Mas eu volto a pensar em crianças, né? Será que a criança também não sente isso, não tem isso? E eu tava tentando entender por que eu tinha no meu passado. E eu tô pensando agora, assim, em pais separados, por exemplo, que tem o afastamento, vai passar o final de semana, né? E daí tem aquele afastamento. Isso também não pode gerar na criança o domingo, que é o momento da separação ali, esse sentimento meio confuso ali, que ela não consiga definir muito bem, mas que vai afetá-la de alguma forma? Sim, pode acontecer sim. É uma coisa que a gente não descarta, né? Talvez a criança ela só não consegue nomear, descrever muito bem o que está sentindo, essa ansiedade de separação também, né? Talvez ela não consiga nomear, mas pode acontecer, com certeza. Porque aquele dia é tipo um rompimento, né? Como pra gente, rompeu o final de semana, começa a semana. E assim como crianças que às vezes sofrem bullying na escola. Tem pavor Perfeito. da segunda-feira isso porque aí, vai sim. voltar para a escola. Eu já ouvi isso, né? O pavor da criança em saber que no outro dia tem que ir para a escola. Então, porque Sim. aquele ambiente não tá bom para ela, tá fazendo mal. E aí é importante, né? E eu falo aí como mãe, da gente prestar atenção, né? Porque, claro, existe a rebeldia normal de querer um eterno final de semana, mas muitas vezes da criança ir para a escola chorando, ter ansiedade excessiva e a gente poder olhar, né? Muitas vezes conversar com o professor para entender o que está acontecendo. E com relação às separações, né, eu acho que também cabe aos pais estar combinando, né, a melhor forma de conduzir isso. O horário, né, que a criança volta para casa, se a casa lar é a casa da mãe, então que ele volte mais cedo para que ele possa se reambientar aquele local, organizar suas coisas para o dia seguinte que começa a semana. Então, tudo isso passa por rotinas, né, e por um olhar atento aí dos adultos, né? Porque com certeza, né, a criança que está sofrendo algum tipo de
abuso, bullying, dificuldades de relacionamento, ela vai manifestar sim, né? Da mesma forma que nós adultos com relação ao trabalho que não está sendo saudável. Uhum. E aquela frase que a gente carrega muito, eu odeio a segunda-feira, né? Que ficou famosa até com o Garfield falando. É essa relação de que tudo começa, né? Então, a gente pensa sempre na sobrecarga da segunda. Então, talvez a gente pensar que a segunda ela não é tão bicho-papão vai nos ajudar a gostar um pouco mais ou não sofrer muito com o final do domingo. Talvez. Eu acho que nenhum dia é um bicho-papão, né? Não, também acho. Eu acho que quando a gente tá alinhado, né, com o que a gente busca, com o nosso propósito, sim, vai ter dias mais estressantes, vai ter dias mais corridos, mas e saber colocar, né? Por exemplo, se eu sei que eu vou ter uma semana mais pesada, eu não vou sair tanto no final de semana, eu vou evitar bebida alcoólica, eu vou fazer uma atividade física, porque às vezes também as pessoas entram numa roda, né, de vamos fazer 1000 coisas no sábado, no domingo, como se fossem os últimos dias da vida, E né? chega a segunda Aí exausta. chega a segunda exausta, aí a culpa é da segunda, né? Então é de uma falta de organização mesmo. Penso eu que passa por isso também. Então, nenhum dia é bicho-papão, né? Como é que eu lido comigo e com o ambiente que eu estou, né? Inclusive, dar limites. E limites, às vezes, passa por nós mesmos, né? O que eu estou me dando de limites? Com certeza. Você sabe que eu fazia isso quando eu trabalhava numa empresa de segunda a sexta. Eu sempre tirava, é claro que às vezes acontecia algum evento, né? A gente participava, mas eu sempre tirava o domingo, principalmente domingo à tarde para frente, para ficar mais em casa, para dormir às vezes à tarde, para descansar, porque tem aquela coisa, mas não tem como compensar o sono. Aí eu compensava. Eu via um filme, dormia, e aí começava já segunda-feira, parecia que renovada, sabe? Eu acho que essa é uma maneira também que ajuda muito. Eu sou uma que eu gosto de ficar em casa no domingo. Eu faço o que eu tenho que fazer nos outros dias pra ficar assim, ó, fazendo nada no domingo. É uma forma que eu tenho também de De descansar, né? descansar. E aí parece que renova para começar a semana de novo. Tá, e aquela pessoa que pode estar nos escutando agora e dizer assim, tá tudo certo com o meu trabalho, gosto, não tenho problemas de acordar cedo na segunda ou de trabalhar, tá tudo certo com a minha vida, de uma forma, né, geral, não tem problema específico ali com a segunda-feira ou com o trabalho, ou seja o que for. Mas chega no final do domingo, eu sinto aquela tristezinha, assim, quando começa a pôr o sol, ou o que a gente pode dizer para essa pessoa? O que pode ser isso? Eu acho que é muito comum, né? A gente não tá preparado ali para voltar para a rotina, trabalho. Mesmo que goste, mesmo que seja Mesmo tudo que certo. goste. Acho que é entender isso, né? De que tá tudo bem. Tá tudo bem não ficar feliz no domingo, ter que retornar. Eu acho que a gente não pode generalizar, né? Entender que, bom, não tô contente, eu tô com algum problema. Não. E possivelmente essa pessoa também tem momentos de lazer durante a semana. Né? Hoje eu ainda estava refletindo, né, sobre esse assunto e pensando, por que não colocar um cineminha no meio da semana, se for possível? Sair com os amigos para jantar, fazer uma comida especial, às vezes até tomar um banho relaxante, botar uma musiquinha. Então, talvez essa pessoa tenha alguns momentos de descanso durante a semana. E mesmo assim vai sentir aquela tristezinha no domingo e tá tudo certo. E tá tudo bem. A melancolia A do entardecer. melancolia era essa palavra. A melancolia do entardecer, né? Que é isso. quando o sol baixa. Também tem uma questão hormonal que baixa, uma energia que baixa. Aí tem aquele estado melancólico, né? Que antes da energia elétrica era o momento onde as pessoas já começavam a se recolher para dormir. Então, às vezes, essa melancolia, ela é simplesmente um estado do corpo sinalizando, do corpo e da mente sinalizando a necessidade de diminuir a rotação. Nossa, agora falou uma coisa pra mim, fez na minha cabeça aqui, uma volta. Porque durante a semana a gente não tem esse tempo de contemplar ou de sentir essa melancolia, talvez, pelo agito, né? E no domingo é quando tá, né?
tá mais relaxado, tá ali, e tu consegue perceber que interessante isso. Na minha cabeça fez sentido. Isso, Sim. né? Que no domingo, devido ao nosso desaceleramento, a gente consegue sentir mais. Porque durante a semana a gente tá tão correndo, né, de um dia pro outro, que a gente nem percebe. E aí o domingo que a gente consegue perceber. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido, né? Porque a gente está muito no Cronos, né? No horário do relógio. Agora é isso, agora é aquilo, agora é aquilo. E no domingo talvez eu esteja mais atento a mim e consigo perceber um outro tempo, né? Que é esse tempo da natureza, assim, esse tempo do movimento solar e da lua, né? Que a lua é mais yin, o sol é mais energia, então vai trocando ali e o meu corpo e a minha mente vão sentindo isso. Nossa, senti uma melancolia. Pronto. Só ela fala, Meu senti uma Deus. melancolia. André, agora deixa eu te perguntar uma coisa. E tu já sentiu ao contrário? Exemplo assim, ó. Pressa que chegue a segunda-feira. Ah, mas existe isso também, né? Porque eu já passei pelas duas coisas. Porque vai acontecer uma coisa legal, porque a gente e É, tem isso Que, também. às vezes nem quer que chegue o interessante. final de semana, não quer que tenha feriado e quer que chegue rápido a Isso. segunda-feira. Já senti isso também. Eu também já senti. E aí? E aí? Viva, né? Comemore. Sério? Não, mas, tá. Mas e quando é assim, tipo, não gosto do final de semana, porque eu tenho que manter a minha cabeça ocupada no meu trabalho, ou porque eu só tô sentindo prazer no meu trabalho. Daí é preocupante também, né? Sim. E aí a gente inverte o questionamento, É né? isso. O porquê que tu tá triste no final de semana? O que que tá gerando? A gente escuta também muito sobre mães que têm que fazer muita coisa no final de semana, tem que cuidar da casa. A gente falou muito dessa questão da mulher, né? De ter que fazer muitas coisas. Então, eu acho que daí fica esse sinal de alerta, mas pro que tá acontecendo no final de semana que tá sobrecarregando? E aí também a gente pode fazer o que não contrário. está acontecendo, O que não está está te dando acontecendo. prazer. As pessoas Exatamente. solitárias, né? As Uhum. pessoas solitárias, com mais isolamento social, que não têm uma vida de relação, que não têm rede de apoio. E às vezes o trabalho é aquele único lugar onde ela consegue trocar um pouco. Chega na sexta-feira, entra para dentro de casa, não tem um bichinho de estimação, não costuma sair. Então, isso também é Ai, que preocupante, né? interessante Fica ali isso. só vendo, tentando ver o tempo passar, e aí mesmo que demora, né? E aí que vem a ansiedade e tudo mais. Eu no meu caso é porque eu gostava tanto do que eu fazia, no que eu trabalhava, que eu ficava ansiosa que chegasse segunda-feira. Mas sim, realmente, pensando por esse lado, né? Se você não quer que chegue por algum outro motivo, tem que olhar o contrário. Ou se você quer que chegue logo Exato. por um outro motivo, né? Não sente prazer em outra coisa, ocupação. Interessante esse ponto de vista, a gente não tinha E abordado a gente ainda. volta para onde começamos, né? Tudo passa por autoconhecimento, autocuidado, presença. Presença. O quanto eu estou presente em mim para perceber o que está acontecendo. Autoconhecimento, né? Para quem está nos escutando, autoconhecimento, a gente falou muito aqui, que é a base de muita coisa na nossa vida, né? De muito entendimento, de muita virada de chave aí. Como que a gente faz, então, para desenvolver o autoconhecimento? Sabemos que a terapia, né, é uma das formas. O que mais que a gente pode fazer? Bom, eu acho que a palavra em si já é complexa, né? Porque a gente acaba não se conhecendo por completo. E tá tudo bem. Eu acho que a ideia da terapia é que a gente vai entendendo junto com o paciente o que ele gosta de fazer, quem que é aquela pessoa. E por isso que eu falo que é complexo, porque é muito mais a fundo. Então, a gente escuta muito essa palavra, mas as pessoas não têm essa compreensão. Mas, basicamente, né, é tu poder te conhecer, saber o que tu gosta de fazer, o que tu não gosta de fazer. Quem que é aquela pessoa externa, mas também quem é ela internamente. Né? Então, acho que, enfim, é complexo mesmo. Uhum. Eu sempre digo que o autoconhecimento é sentar conosco. É um caminhar para dentro. O quanto eu tenho coragem de caminhar para dentro de mim. E estar comigo. Porque as respostas estão. Uma leitura pode ajudar, uma terapia integrativa pode ajudar, como que é, né? O que mais que eu posso fazer para me fortalecer e para
sentar comigo, ter essa conversa e internalizar A escrita mesmo. criativa, né? Grupos de mulheres, grupos do feminino, filosofia. Eu comecei minha caminhada no autoconhecimento fazendo formação em filosofia. E foi um super despertar. Então, é olhar e dizer assim, por onde começo, né? O que agora me faz sentido? E com certeza, o processo psicoterapêutico, ele muitas vezes ajuda e ajuda muito, mas a gente pode buscar outras coisas se nesse momento a terapia me parece assustadora, né? Porque às vezes a terapia para muitas pessoas parece assustadora, né, Priscila? Muito. E eu acho que tu trouxe tudo, que não existe uma receita de bolo, né? Às vezes, bom, o meu processo de autoconhecimento foi com a terapia, né? Porque psicólogos também fazem terapia, tá? Então, o meu processo foi esse, o da doutora Luciane foi outro, né? Então, não existe o que é certo. Ah, tu precisa fazer terapia. Talvez aquele momento não vai ser tão bacana pra ti. Então, acho que fica essa reflexão também de como que eu vou me conhecer. E aí entra essa complexidade toda, né? Porque precisa dar o primeiro passo. Vou fazer alguma coisa pra ver se eu gosto de fazer? Pode ser. Vou ler alguma coisa? Perfeito. Pode ser. Tem gente que não consegue ficar sozinho, né? Não consegue nem parar pra... né? Sempre tem que estar com alguém, sempre tem... Isso eu acho que no momento que a gente também consegue ficar com a gente mesmo, é a hora que a gente se escuta, né? Um pouquinho se entende, mas isso é a Sim. minha opinião, né? Sim. Mas isso que ela falou é bem interessante mesmo, porque o que é bom para um não quer dizer que é bom para o outro. Uhum. Às vezes terapia funciona para um, para outro não. Eu sou um exemplo, eu não gosto de fazer terapia. Para mim não dá o resultado que dá, né? Mas é porque eu não gosto, então eu prefiro fazer outra coisa, né? Às vezes seja falar com outras mulheres, né? Porque eu acho que a partir do momento que às vezes para algumas entra num grupo ali de mulheres que tem às vezes as mesmas dores, só o fato de conversar e entender que ela não tá sozinha, que a outra também tem É algo uma forma de parecido, terapia. é uma forma de terapia. Uhum. Às vezes fazer uma atividade que gosta, seja a atividade física, seja às vezes uma dança, uma coisa diferente, uma aula de culinária, às vezes é terapia. Eu gosto, quando eu não tô bem, cozinhar. Para mim é uma terapia, aquilo me alivia. Acho que é entender isso, né? Que não é uma receita de bolo, que realmente para cada um faz sentido diferente. E por fazer sentido, né? A gente colocou tanta alma, acho que nesse programa que se colocou, né? Acho que assim gera muita reflexão, vai gerar, tem a possibilidade disso. E devo dizer que o nosso tempo foi, né? Mas Porque já? fez tanto sentido, a gente falou Nossa. tanto que voou esse tempo. É o poder de estar no presente, Né? né? A gente vai para um outro lugar de tempo. É isso mesmo, então a gente quer agradecer muito, que vocês façam as colocações finais de vocês e muito, muito obrigada. Foi muito produtivo, né? Né, com Sil? certeza foi, né? Nos deixou aqui reflexivos. É. Acredito que o pessoal de casa também vai ficar bem reflexivo. E realmente, né? Se vocês puderem deixar aí as considerações finais para quem está nos assistindo. Então, primeiro agradecer E aí me conta, né, que trouxemos hoje o tema da síndrome do domingo e dizer que não existe nenhuma síndrome que não possa ser contornada com passos lentos, seguros e autocuidado e autoconhecimento. Verdade, quero agradecer também, muito obrigada. Foi incrível o nosso bate-papo, passou voando. E eu acho que é isso, né? Fica essa reflexão de que o autoconhecimento não necessariamente precisa fazer sentido para mim da mesma forma que é para ti. Vamos viver o momento presente, vamos refletir um pouco sobre o tema que a gente trouxe hoje. E acho que é isso aí, tem bastante coisa aí para pensar durante a semana, hein? Então, muito obrigada. Obrigada a você por ter acompanhado o programa. Envie aqui esse podcast para outras pessoas. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que aí sofrem ainda com o seu domingo. Faça o seu domingo um dia mais leve, mais cheio de graça, mais cheio de energia, de alegria, né, Sil? Com certeza, né, Andréia? E antes de encerrar, vamos agradecer aos nossos patrocinadores.
LWT Asset, há mais de 3 anos no mercado, prestando diversos serviços, desde padronização de cadastro para bancos até reorganização financeira. B8B Bank, o banco digital do seu jeito, fácil, ágil e com muitas vantagens. Entra no site, abre a tua conta, que é super fácil, e já sai aproveitando as vantagens. É Sil Moreira Glasses, enxergue o mundo com sofisticação. Entra lá no Instagram, glasses.silmoreira, e confere a coleção que está lindíssima. Tchau, tchau, beijos.